Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos até o versículo 22, que diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem, consagrem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança da fé de vocês, ou da esperança de vocês. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta de vocês têm... Deixa eu ler o 16 de novo. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém? Nós vínhamos, expondo a primeira carta do apóstolo Pedro, e vimos que Pedro escreveu essa carta para irmãos fora de Roma, a fim de que esses irmãos ficassem cientes o que Deus espera deles em meio às dificuldades, às provações, às perseguições, que já eram bem comuns dentro de Roma, estavam se espalhando por todo o império. E aí Pedro fala, em primeiro lugar, sobre a grande salvação que alcançou aqueles irmãos, que é o fundamento, é a base que Pedro usa para desdobrar tudo aquilo que vem depois. Ele fala sobre a grande salvação, que não murcha, que não pode ser perdida, que não é maculada, que não tem prazo de validade. E a partir desta grande salvação que nos alcançou, Deus espera que nós vivamos, primeiro, de maneira santa, reverente, Ele diz, sede santos como aquele que vos chamou é santo, de maneira reverente. No capítulo 2, o apóstolo Pedro fala sobre a nossa condição em Cristo Jesus, diz que nós somos um povo de
Nós somos um povo particular do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, nós somos um povo sacerdotal, nós somos geração eleita, nós fazemos parte do prédio, do edifício espiritual no qual Deus mora. Esses são os cristãos, e a partir dessa nossa posição, ele mostra que nós devemos viver uma vida compatível com isso em relacionamentos sociais. E é isso que nós começamos a ver a partir do versículo 11 do capítulo 2, onde ele fala da vida exemplar cristã, né? A partir dessa grande salvação, dessa exigência de vivermos uma vida santa, uma vida reverente ao Senhor, a partir da nossa posição como pedras vivas, templo do Senhor, sacerdócio real, nação santa, geração eleita. A partir de tudo isso, nós, o povo de Deus, devemos viver socialmente de maneira que Deus seja glorificado. E aí ele fala, em primeiro momento, do nosso comportamento social, depois ele fala da nossa sujeição às autoridades que Deus estabeleceu, e nós vimos, né, ao longo das exposições, o porquê que devemos nos sujeitar por causa do Senhor, como se estivéssemos nos sujeitando ao Senhor, tendo como limite a própria lei de Deus, não posso me sujeitar àquilo que é contra a palavra do Senhor. Depois ele fala do relacionamento entre os escravos e os seus senhores, dos servos e seus senhores, e ele diz que do mesmo jeito devemos nos sujeitar. Depois ele fala sobre a sujeição da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Agora ele está falando sobre o relacionamento conjugal, familiar. E por último, depois de falar sobre o nosso relacionamento com a sociedade, depois de falar sobre o nosso relacionamento com as autoridades constituídas com Deus, por Deus, depois dele falar sobre o nosso relacionamento com os nossos patrões, os nossos senhores, depois de falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, agora no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12, ele vai falar sobre o relacionamento fraternal no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo. Amém? Aqui ele conclui essa ideia de relacionamento que precisa de sujeição, que precisa que observemos aquilo que foi determinado pelo Senhor a partir da pessoa de Cristo. Cristo é o modelo de sujeição. E agora ele vai trazer isso para dentro da comunidade. E ele começa dizendo o seguinte: finalmente, por isso que a gente entende que ele está concluindo esse bloco de relacionamentos onde os cristãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo ameaçados, que estão sofrendo e padecendo por causa do que os cerca, por causa da sociedade, por causa da cultura e até por causa daqueles que compunham a comunidade, mas andavam desligados, né? Estão sofrendo tudo isso. Ele vai finalizar agora a ideia de comportamento adequado segundo a vontade de Deus. Ele começa: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. E já me permita adiantar isso. Ele não está falando aqui para todo mundo concordar com tudo. Amém? Vamos pintar a parede do salão. Eu quero azul, eu quero rosa, né? Não é disso que ele está falando, tá? E ele também não está falando sobre questões secundárias da nossa fé. Você pode achar que Jesus vem depois da tribulação, outro pode achar que vem antes, né? Ele também não está falando disso. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que a ideia de Pedro está vinculada à necessidade de harmonia no meio do povo de Deus. Então, quando ele diz, tem de todos o mesmo pensamento, a gente vai ler o texto e vai ficar muito claro isso, ele está falando sobre a ideia de mantermos a harmonia, a paz no meio de nós. E aí existem vários meios, várias maneiras de fazermos isso. E algumas coisas estão relatadas aqui. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. E aí ele vai falar como é que a gente vai manter a paz no nosso meio. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Versículo 9. Não paguem mal com mal. Eu vou andar direto aqui porque é tudo autoexplicativo. Você sabe o que é uma pessoa compassiva, que tem compaixão. Você sabe o que é uma pessoa
que é amigo das outras pessoas de maneira fraternal, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa humilde. Você sabe o que é tudo isso, né? Versículo 9, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, né? Remontando ao ensino do próprio Cristo. Cristo disse que nós, o povo dele, quando esbofeteados, quando perseguidos, devemos orar pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, não é? O próprio apóstolo Paulo, quando passa para a parte prática da carta de Romanos e começa a dar muitas instruções para aquela igreja, ele fala no capítulo 12, versículo 17, que nós não devemos pagar mal com mal, mas devemos vencer o mal com... Isso é a vida do cristão. E ele coloca isso aqui para a gente entender isso dentro da comunidade. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. E eu preciso te escandalizar aqui. Preciso te escandalizar. Em que sentido, Wesley? Ele está falando da comunidade de fé. Ué, mal? Dentro da comunidade de fé? Ofensa? Dentro da comunidade de fé? É. Aqui. Em algum momento alguém pode... chegar para você e te ofender. Brigar com você por causa de uma coisa irrelevante, mas que levou aquela pessoa a ofender você, entristecer você. Aqui dentro, no nosso meio, no meio do povo de Deus. Tem uma figurinha, eu guardava ela, eu apaguei, né? Que as crianças começam a brigar dentro da salinha das crianças. Começa a brigar, né? E aí, na charge assim, na figurinha, a fala de uma criança era o seguinte, uma criança brigando com a outra, né? Ah, seu pai ouve David Leonardo. E a outra diz, e seu pai que dança no Ministério de Dança, né? Cara, eu guardava aquilo porque para mim soou muito engraçado. Eu estou exemplificando a partir disso, porque isso, para gente que entende a verdade, tem uma conotação ofensiva mesmo, né? Tem uma conotação ofensiva, mas as ofensas não são essas, e você sabe do que eu estou falando. Eu estou dizendo que no nosso meio pode ter uma pessoa não regenerada, não convertida ou imatura na fé, que dê vazão às suas emoções e discuta com você, bata a boca com você por causa do banheiro que não foi limpo, por causa do chão que não foi varrido, porque ele não aceita que você lidere uma frente de trabalho. Sei lá, irmão. Eu já vi o pessoal brigar na igreja por tanta coisa, mas o que eu preciso deixar claro para vocês aqui é que o que Deus espera é que mesmo que haja mal no nosso meio e ofensa no nosso meio, nós não paguemos mal com mal. Nem ofensa com ofensa. Porque senão a gente não vai ter diferença nenhuma do povo lá de fora, que não leva desaforo para casa, né? O povo lá de fora não leva desaforo para casa, aqui leva, para a glória de Deus. Amém? Nem mal por mal, nem ofensa por ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, né? E eu penso que isso aqui é uma marca distintiva, irmão. Ou do cara que realmente é crente, ou do cara que é mais maduro do que o outro. Se você se julga mais maduro que o seu irmão, você não pode se comportar da maneira que você reprova. Então, se o cara vem contra você, se a irmã vem contra você e aí te ofende e faz mal a você, você tem que se mostrar mais maduro. Não vou dizer superior, porque aqui todo mundo é igual. Mas mais maduro do que quem te ofendeu. De que maneira? Deus te abençoe, irmão. Eu vou orar pela sua vida. E me perdoa se eu te ferir. Me desculpa se de alguma maneira eu te ofendi, tá? Ah, Wesley, mas eu tô certo. Lembra dos ensinos de Jesus sobre oferta? Se o seu irmão pecar contra ti, não é se você pecar contra ele. É se o seu irmão pecar contra ti, você vai até ele, se conserta. Mas eu não fiz nada. E aqui é onde a gente vê a nossa ideia de carregar a cruz, né? Porque é pregar o seu eu, sua razão, seu ego, a vontade de sair por cima na cruz e ir lá no irmão e... Ontem eu estava no trabalho pela manhã, refletindo um pouco, eu sou um cara muito reflexivo, eu passo o dia inteiro pensando, né? Estava refletindo sobre uma história que eu vi, de um casalzinho aí que quebrou o pau, e o menino falou para mim, Wesley, tem que ouvir os dois lados, né? Fiquei refletindo sobre aquilo. E a verdade, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, que se você for ouvir o outro lado, você vai ver que tem outro egoísta lá, outro pecador, outro autocentrado, outra pessoa querendo razão.
Você não vai encontrar um santo se você for lá ouvir o outro lado. Então, dentro desse contexto de relacionamento aqui, você pode não ter pecado agora, mas você também é um pecador nessa comunidade. Eu posso não ter te ferido hoje, mas posso ter te ferido num outro momento. E vou fazer isso. Eu vou ferir vocês, eu vou magoar vocês. Eu magoo a Ilana, que é o amor da minha vida. Sei lá, né? Quinta-feira é meu aniversário, estou cavando aí para ver se ela faz uma dívida. Mas ela é o amor da minha vida, carne da minha carne, é minha esposa e ela vive sendo magoada por mim. Então imagine aqui dentro, todo mundo querendo que sua própria vontade seja feita. A gente vai se pegar aqui em algum momento, mas espera-se que os maduros que foram chamados para isso, respondam mal com bênção. Amém? E aí ele conclui dizendo aqui no versículo 10, nós fomos chamados para abençoar as pessoas, a fim de recebermos bênção por herança. Não é por abençoarmos as pessoas que vamos receber bênção, né? Mas porque fazemos parte desse contexto do povo de Deus, que já é abençoado, que já foi alcançado pela bênção de Deus, que nós devemos proceder dessa maneira. Para isso nós fomos chamados. Para isso estamos introduzidos dentro do contexto do reino de Deus. E aí ele cita Salmo 34, verso 12 ao verso 16, para reforçar essa ideia de termos que fazer de tudo, para mantermos harmonia no nosso meio. Ele diz no versículo 10, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que seus lábios falem palavras enganosas. Você conhece o ensino de Tiago, capítulo 2, salvo engano. Você conhece o ensino do escritor de Provérbios, né, do sábio, que na multidão de palavras há pecado e tudo mais. Tiago fala que quem refreia a sua língua é um homem perfeito. E aí ele não está falando para a gente ficar quieto de tudo, para ficar igual uma tábua, né, igual uma porta. Ele está falando para nós guardarmos a nossa língua de falar o mal, palavras enganosas, palavras nocivas. Então, todas as vezes que você for falar algo negativo sobre alguém, toda vez que você for falar algo perverso, algo maligno, algo ruim, o conselho de Pedro é cala a boca, fica quieto, pra você ter dias felizes. Então, a harmonia e dias felizes no nosso meio depende muito do nosso controle sobre a nossa fala, sobre o que nós dizemos uns para os outros, né? Sobre o que nós falamos. E ele continua, afaste-se do mal, pratique o bem, busque, esse busque aqui é um imperativo, tem uma conotação de trabalho contínuo. Busque a paz, empenhe-se. Esse empenhe-se é um complemento do busque por alcançá-la. Cara, vocês precisam entender uma coisa, nós precisamos entender uma coisa. A gente não vai chegar aqui um dia e, plim, somos uma comunidade abençoada que se ama. Não existe isso. A gente não vai chegar aqui um dia e tudo vai estar pronto, e a Igreja Soma vai ser a comunidade do amor, a comunidade do carinho, a comunidade... Isso deve ser buscado através do nosso empenho. É todo dia buscando, trabalhando, se esforçando, se anulando, se crucificando, se entregando, para que haja em nosso meio, diz o texto, a paz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então é um trabalho. É trabalhoso ter paz, não é? As famílias que o digam. Se você não quiser ter dias terríveis dentro de casa, os maridos e as esposas sabem do que eu estou falando. Você precisa trabalhar para manter a paz dentro do seu lar. E esse trabalho implica renúncia, implica autocrucificação, implica tudo isso. Então, se eu não estiver dedicado em buscar a paz, se eu não for empenhado em trabalhar a fim de que haja paz no nosso meio, a ponto de ficar calado, de deixar minha razão para lá, a ponto de não arrumar problema por coisas secundárias, coisas mesquinhas. O irmão não fez, vai lá e faz. O irmão não se envolve, vai lá e se envolve. O pastor esqueceu isso, vai lá e me lembra. O pastor disse que ia falar comigo, não falou. Tu tem meu número. Mas não é mais fácil ficar de cara emburrada com o pastor? Ir para casa bolado, atribulado, porque o pastor não presta? É mais fácil. Giovanni, aquela música de novo. Vai lá, conversa com o cara, pô.
Ou então dá glória a Deus, porque tem um lugar para cultuar com uma música cristocêntrica. É assim que a gente vai buscando a paz, é assim que a gente se empenha, é assim que a gente trabalha para manter no nosso meio aquilo que a gente tanto almeja. Versículo 12. Por que eu tenho que buscar paz? Por que eu tenho que me empenhar? Por que eu tenho que me afastar do mal? Por que eu tenho que ficar quietinho? Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam, praticam o mal. Wesley, há no nosso meio quem pratique o mal? Claro que há, irmãos. E é o que eu estou falando para você. É esse povo que não se converteu ou é tão imaturo a ponto de se comportar como um gentil, como um ímpio? Sabe? A ponto de a gente não conseguir distinguir se esse cara é dos nossos ou não é. Pode até ser, mas tá ruim. Precisa amadurecer, precisa crescer, precisa desenvolver. Porque você não foi chamado para praticar mal, você foi chamado para praticar o bem, andar em práticas de boas obras. Amém? Então, a gente precisa ter temor diante dessa verdade. O cara que anda em justiça, quer preservar a paz, busca a paz, quer que a comunidade prospere em paz e harmonia aqui no meio dos irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre esse cara. Deus está olhando para esse cara, Deus está atento para esse cara, mas o que não está em favor da harmonia dentro da comunidade, pratica o mal, só quer saber da desarmonia e desunião do meio do povo de Deus, diz o texto aqui, baseado no Salmo 34, né? O rosto do Senhor está contra esse cara. Está contra esse cara. Pensa numa pessoa, eu e Rafa aqui, batendo um papo. No primeiro caso, onde os ouvidos estão abertos às súplicas, eu estou olhando para o Rafa e ouvindo o que o Rafa está falando, eu estou te dando atenção. E se eu puder te responder, te atender, certamente o farei. Mas se tratando do segundo caso, é como se o Rafa estivesse falando aqui para mim e eu virado para lá. É isso que o salmista e Pedro estão falando. Deus não está olhando para quem anda na prática do mal. O rosto dele está virado. E isso é para aterrorizar o nosso coração. Porque você pode passar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando num quarto. E não vai ser atendido. O rosto do Senhor está virado contra aqueles que praticam o mal. Aqui ele conclui essa sessão de relacionamentos para o povo de Deus, falando da fraternidade, da harmonia, da união, da comunhão, da paz entre os irmãos. Nesse bloco que nós lemos aqui. Agora, a partir do versículo de número 13, ele vai começar a falar sobre o sofrimento do povo de Deus. Na verdade, ele já está falando de sofrimento desde o início da carta, desde o primeiro momento. Agora vai levar essa ideia de sofrimento do povo de Deus para um contexto mais amplo e dizer, cara, vocês foram chamados para sofrer. Ah, Wesley, eu fui chamado para sofrer? Foi, pô. Claro que foi. Porque, por exemplo, se eu sei que eu não tenho comida em casa para te entregar, eu sei disso, né? E você vai para minha casa porque eu te convidei, eu estou te chamando para ser alimentado ou para ficar com fome? Eu sei que não tem comida pronta, eu sei que eu não tenho comida no armário para te ofertar, eu estou te levando para minha casa para fazer jejum, né? E ainda vou atribuir espiritualidade. Não, irmão, aqui em casa a gente está todo mundo no jejum porque a gente... Sabe? Eu sei que não tem comida para te ofertar, então eu sei que eu estou te chamando para passar fome, para ficar com fome naquele momento. Cristo não sabia que no mundo nós teríamos aflição? Sabia ou não? Então ele nos chama sabendo o que a gente vai encontrar. Você foi chamado para sofrer. Nós fomos chamados para sofrer. Por que, Wesley? Porque esse mundo é hostil a tudo que está ligado a Deus. O mundo é inimigo de Deus. O mundo é contrário a Deus. Se você fala, estou com Deus, o mundo está contra você. Se você fala, sou de Jesus, o mundo está contra você. Se você assume um compromisso com Cristo, tudo que é contra Cristo é contra você. Se você não entendeu isso, você precisa entender para ontem. Você foi chamado para sofrer. Cristo é o modelo do que o seu povo enfrentará nessa vida. Você entende isso?
Está claro isso? E ele começa encorajando os irmãos a viverem direitinho, né? Porque geralmente quando se vive direito, geralmente a recompensa é uma vida tranquila, geralmente. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Isso aqui é a lógica natural. O cara está ali direitinho, na boa, tudo mais. Né? Qual patrão que vai perseguir um cara que não falta, que não passa atestado, que trabalha mais do que todo mundo, que honra a empresa, que faz hora extra e não murmura por isso? Qual patrão vai perseguir um cara desse? Né? Um vizinho que fala com todo mundo, que dá bom dia, boa tarde, varre a calçada dele, ainda varre a do outro. Quando tem festa na casa do vizinho da frente, ele deixa botar o carro na calçada dele sem perturbar ninguém. Quando alguém precisa, ele sai correndo para atender. Quem vai perturbar um cara desse? Parece que não há ninguém que possa fazer isso, né? Mas há. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, quem é que vai maltratar vocês? Quem é que vai fazer mal a vocês se vocês viverem de boa? Viverem uma vida digna do chamado de vocês? Mas mesmo que isso venha acontecer, vocês são mais do que felizes. São bem-aventurados. Por estarem sofrendo por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, feliz é esse cara que sofre por amor de Cristo. É assim que ele finaliza um dos blocos, né, do Sermão do Monte. No capítulo 5, se eu não me engano, ele finaliza assim, dizendo que nós somos bem-aventurados quando sofremos e padecemos por amor dele. Assim foram os profetas antigos, assim é na vida do cristão. Devemos sofrer por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Não é sofrer pelas nossas loucuras, né? Ai, gastei 10 mil no cartão e estou sofrendo. Não é disso que eu estou falando, né? Ai, maltratei minha esposa, o clima aqui em casa está péssimo. A culpa é tua. Você está sofrendo por tua causa. Ah, falei alto com o patrão e tomei uma advertência. Você está sendo perseguido? Ah, meu patrão está me perseguindo. Não, cara, tu que está perseguindo seu patrão. Que deveria respeitá-lo e está o afrontando constantemente. Não é disso que eu estou falando sofrer por causa de Cristo. Por adotar a verdade de Deus como absoluta e viver de acordo com ela. Disso que eu estou falando. Ele diz, ainda no versículo 14, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, ao contrário disso, ao invés de vocês ficarem com medo das ameaças, ao invés de vocês ficarem angustiados, versículo 15, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Santifiquem, em outras versões aparece consagrem. E o que Pedro está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, nesses momentos de perseguição, nesses momentos de maltratos, vocês devem estabelecer Jesus como Senhor da vida de vocês. É isso que vocês devem fazer num momento de perseguição e dificuldade. Estabelecer, consagrar, santificar, colocar Cristo como Senhor da vida de vocês. Principalmente através de tudo que a gente já vem falando até agora. Mas ele vai além. De que maneira o cristão consagra, santifica, estabelece Cristo como Senhor no seu coração? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança da vossa fé, ou da esperança que vocês têm, que eu li a outra versão e fé ficou na minha cabeça. A esperança que vocês têm. Né? Wesley, como é que eu vou santificar Cristo, consagrar Cristo, estabelecer Cristo no meu coração como Senhor, estando pronto para defender o que creio? A palavra responder aqui é a palavra apologia, de onde vem apologética, que alguns irmãos sabem muito bem que se trata de defesa da nossa fé. A palavra significa discurso de defesa. Defesa através de palavras. Então, responder é defender através de um discurso o que creio, o que penso. Né? Isso aqui, esse termo, essa expressão, geralmente era usada nas defesas formais diante dos tribunais. A pessoa ia lá e, através de um discurso, fazia a sua própria defesa e dizia por que não merece ser condenada, ou defendia o que acreditava. Nesse contexto, é mais amplo, ele está falando de todo mundo, porque em todo tempo
aquilo que cremos, a esperança que temos é questionada. É questionada. Em todo momento, nós somos afrontados pelo mundo, questionados pelo mundo sobre o que cremos. E como que a gente santifica Cristo como Senhor no nosso coração? Falando e vivendo de acordo com essa esperança. E aqui é delicado falar sobre isso, né? Mas no nosso meio há pessoas que não sabem dizer por que Cristo foi à cruz. Sabe? Vai defender o quê, irmão, se não conhece nada? Não se interessam por saber o que dizem crer. Não estão nem um pouco interessados em aprender sobre a fé que professam. É uma loucura, é uma doideira saber que existem pessoas que se dizem cristãos que não querem saber nada sobre a fé que professam. E eles nunca têm tempo, eles sempre estão ocupados, eles sempre têm coisas mais importantes para fazer. A gente, como ensinador, tem que entender tudo. O próprio Deus, né? Não, Deus sabe que não dá. O pior é que Ele sabe que dá. Esse que é o pior. Né? E não só isso. Se não dá, você é obrigado a fazer dar. Porque encher a barriga de comida depende do seu organismo físico. Agora, encher a alma de Cristo depende da sua vida espiritual. E aí você coloca na balança o que realmente é importante para a sua vida, o que é uma prioridade. Esse é o problema do cristão contemporâneo. Prioridade, crise de prioridade. Tudo é mais importante do que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. A gente não quer. A gente não quer. Não é importante para nós. Quem me perguntar o que eu sou, fala, vou na igreja e está ótimo. Né? Mas o Pedro faz questão de usar uma expressão que era usada nos tribunais para falar de uma defesa oficial sobre as minhas ideias, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. No nosso caso, sobre a nossa esperança. Nós não conseguimos defender a fé cristã, irmão. A verdade é essa. Os crentes de hoje não conseguem. Wesley, você está falando que eu tenho que entrar no seminário? De maneira nenhuma. Eu estou querendo dizer que você, no mínimo, deve saber dizer por que veio a Cristo. Porque isso é pregar o evangelho ao outro. Alguém disse um dia que pregar o evangelho nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde achou o pão. Tem gente que não sabe dizer onde achou pão. Tem gente que não sabe dizer que estava com fome, padecendo, estava morrendo, e alguém veio e entregou um cesto de pão para ele. Ele não sabe dizer isso. Sabe, a gente estava conversando aquele dia, né, Giovanni? Honestamente falando, eu estou fazendo uma força muito grande para entender as pessoas que dizem, cara, eu não tenho jeito para pregar o evangelho. Eu tenho uma dificuldade grande sobre isso, muito grande. Entendo as limitações de todo mundo, sabe? Mas falar do que aconteceu na sua vida, cara, como você não consegue dizer o que Cristo fez por você? Continua fazendo, transformação que foi causada em você, como é que você não consegue falar sobre isso? Como é que você não consegue pegar uma pessoa que está falando com você sobre finanças e acha que os investimentos são seguros de fato e você não falar sobre a falta de segurança terrena e começar a falar que só há segurança no Senhor, que Ele é quem cuida dos pássaros, que Ele é quem faz a relva brotar, Ele é quem cuida e mantém um fôlego de vida no nariz do homem. Cara, é isso, só isso. Não, cara, eu não creio que um tesouro direto seja a coisa mais estável. Eu creio que a coisa mais estável é Deus, o dono do ouro e da prata. Aquele que cuida de toda a sua criação. E, cara, entenda uma coisa, você não precisa ficar em crise por tentar convencer ninguém disso. Você só precisa dizer isso. Quem vai fazer essa obra, trazendo convicção da verdade no coração do ouvinte, é o Espírito de Deus. Nesse contexto aqui, no tribunal, nem sempre quem falava convencia quem ouvia. Mas o nosso dever não é convencer, o nosso dever é ter a habilidade de dizer o porquê que nós estamos domingo após domingo aqui. Um dia, estava conversando com
com o padrasto de um amigo meu. E aí ele estava muito feliz porque ele conseguiu se tornar sócio de um restaurante, antes ele estava desempregado. Aí a gente foi no restaurante dele, né, eu e esse amigo, e ele falou o seguinte, ele falou, cara, só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus, isso aqui foi um milagre e tudo mais. Eu, caramba, que bênção, legal e tal. Aí ele falou, irmão, eu gosto disso, quando o cara é honesto, né? Ele falou assim, mas eu não entendo por que vocês têm essa fé que vocês têm. Não consigo viver essa vida, eu admiro, vocês são muito devotos, mas eu não consigo viver assim. E eu tinha uma informação prévia sobre a vida dele, eu sabia que ele fazia de tudo pela filha, né? Eu falei assim, ah, legal, pô, mas deixa eu tentar explicar para o senhor. O senhor acredita que se sua filha, que o senhor tanto ama, confiar no Senhor, entregar os caminhos dela para obedecer os seus conselhos, os seus ensinamentos, ela vai andar e vai viver uma vida muito melhor do que se quisesse andar por conta própria? Ele, com certeza, eu falei, por isso entreguei minha vida para Deus. Aí ele começou a chorar na mesa. Eu só disse para ele que do mesmo jeito que ele entende que a filha dele, obedecendo os seus conselhos, ouvindo a sua palavra, poderia andar melhor do que andando por conta própria, é desse jeito que eu ando na presença de Deus. Eu entendo que o meu Pai, o Criador, pode conduzir minha vida melhor do que eu mesmo. Por isso que eu entreguei minha vida para Ele. Ele começou a chorar, levantou da cadeira e foi embora para o escritório. Vocês entendem como é que é? Simples assim? Mas a gente não está preparado para isso. E ele diz, estejam sempre preparados. Essa palavra preparados é o que alivia um pouco, mas nem tanto. Porque nem todo mundo se prepara para isso, mas deveria. Sair hoje desse culto aqui e pensar, como é que eu vou pregar o evangelho amanhã no trabalho? Como é que eu vou pregar o evangelho amanhã no curso? Como é que eu vou sair daqui e pregar o evangelho para minha família? É isso que vocês deveriam pensar, isso que eu deveria pensar, o que nós deveríamos pensar. Como que eu vou me preparar para falar do evangelho no meio de uma roda de gente falando de futebol? Sabe? Na vida comum, no dia a dia. Como é que eu vou fazer isso? Como é que quando a minha fé for questionada eu vou dar uma resposta? E a gente se prepara para tanta coisa e não se prepara para esse tipo de coisa. E é por isso que a gente falha no evangelismo e na vida intencional que é para a glória de Deus. Aí vem algo que é importante, versículo 16, porque há quem se prepare, há quem tenha muito conteúdo, há quem tenha muita informação para passar, domina todas as doutrinas bíblicas, né, mas não consegue fazer isso, transmitir isso de maneira adequada. Versículo 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Cara, de que adianta saber de tudo e jogar diante das pessoas de maneira extremamente arrogante, de maneira extremamente indelicada, às vezes sem educação alguma, o que a gente crê? Sabe? Acaba que não é compatível. A gente dizer que serve esse Deus, que é justo, que é reto, que é íntegro, que é amoroso, que é bondoso, e ser um agressor na hora de transmitir a nossa verdade, que é a verdade de Deus, né? Não é nossa. Sabe? Deixa que a verdade ofenda as pessoas, mas não faça isso você. Não sai por aí brigando, gritando. Cara, expõe a verdade, deixa a verdade ofender quem tem que se ofender. Coloca a verdade diante das pessoas, coloca o prato, serve a comida e deixa que a pessoa ou se esbalde ou diga, eu não gosto de jiló. Você entende isso? Qual é o trabalho do garçom, Wesley? É colocar o prato na mesa. É o trabalho da igreja. É o nosso serviço, expor o que a gente acredita da maneira mais adequada possível. Mansidão, diz aqui, mansidão, temor, boa consciência. Sabe de que ele está falando de boa consciência? Isso aqui só você pode falar sobre você. Quando você pregar o evangelho para alguém e eu olhar de fora, sabe? Mesmo que em alguns momentos o que você esteja falando seja duro, eu não posso julgar se você está de boa fé ou não.
sabe? Às vezes as pessoas olham para quem prega o evangelho, para quem fala a verdade e dizem assim, poxa, esse cara é muito duro, esse cara é muito ignorante, esse cara não ama. Quem é que pode dizer isso? É o cara que está falando. Então sou eu que preciso ter boa consciência. E mesmo que em algum momento eu preciso ser incisivo, eu faça isso com muito amor e com muito carinho. Tive uma experiência essa semana no trabalho. Tem um rapaz lá, eu posso falar isso aqui de maneira pública, porque eu falei para ele que faria isso, né? Um rapaz não, um senhor de 40 e poucos anos já, que ele trabalha na limpeza, a gente chama ele de profetinha. Que às vezes ele chega perto da gente, ele já chega cantando, né? Aponta o dedo assim e vai cantando. Acho que a Geu conheceu ele, um baixinho moreninho, né? Ele aponta o dedo assim para você. Estou tentando lembrar a última música que ele cantou pra gente. Acho que foi Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Ele vem assim, ó. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Voz bonita, canta bem. Um dia eu chorei lá, ouvindo ele cantar. Aí a gente foi pra Copa comer, ele estava lá, começamos a conversar. Do nada a conversa entrou em casamento, assunto de casamento. Aí ele falou que estava muito feliz porque Deus livrou ele da esposa dele. Ué. Não, Deus me deu o livramento, Deus me abençoou. Eu falei assim, não, profetinha, vocês se separaram, não há bênção no divórcio. Ele, não, mas eu só pensava nela, só pensava na minha família, esquecia de mim, nem cortar cabelo eu podia, agora eu corto o cabelo, agora eu posso modelar a minha barba. Eu falei assim, tá vendo, vocês casaram pela motivação errada. Você está falando de você, você era o alvo de satisfação. E quando isso não aconteceu, você viu o casamento com maus olhos. Isso está errado, isso é pecaminoso. Pensar no seu corte de cabelo em detrimento ao bem da sua esposa. A gente estendeu a conversa, mas no final, ele começou a debochar da minha cara. E ele falou assim, não importa o que você está falando, o que importa é que eu estou feliz. Eu, pecaminosamente feliz. Sua felicidade é pecaminosa. Aí ele começou a alterar a voz assim, e Deus me deu muita graça, porque minha vontade era alterar a voz também. Ele, eu estou feliz, isso aí que você está falando não é assim não, o que importa é o que está aqui dentro, é o que eu estou sentindo. Eu falei, não cara, o que importa é a palavra. E o chamado, irmão, não sei como é que eu falei tanto texto bíblico de uma vez só. E o chamado do evangelho é carregar a cruz, é a mortificação do eu. E fui falando sobre sacrifício a partir do chamado do evangelho. Ele, o que importa é que eu estou feliz, assim, debochadamente. O que importa é que eu estou feliz. Falou 3 vezes. Desviou o olho de mim, aí olhou para o Noam, eu falando aqui, ele, o que importa é o que eu estou feliz. O que importa, irmão... E eu olhando para ele, eu falei, cara, sua felicidade é pecaminosa. Está fundamentada em divórcio, Deus não está nisso. Acabou meu horário de lanche, voltei para o local de trabalho. E já tinha muito tempo que ele não passava mais onde a gente estava. De repente, lá vem ele. E o Noam falou para mim, Wesley, acho que ele vai voltar aqui e vai te pedir perdão. E tal, daqui a pouco vem ele. Andando com o carrinho dele empurrando. Aí parou, falou com o pessoal assim, aí ele foi chegando pertinho de mim. Aí ele, ô meu pastor... Pô, o senhor me pegou lá dentro. Eu falei assim, eu não, cara, a gente só conversou. E aí o olho dele encheu d'água, aí ele me abraçou aqui, que ele é baixinho, né? Me abraçou por aqui, aí eu fui e abracei ele. Ele, pô, muito obrigado pela verdade. Muito obrigado pela verdade. Com o olho cheio d'água, ele falou, pô, o senhor me pegou, mas aqui no meu coração eu sabia que era verdade. E meteu o pé. Só que poderia acontecer o contrário, eu poderia ter arrumado um inimigo. Nem sempre vai acontecer isso. Só que com muito carinho, com muito amor, com a mansidão que eu podia ter naquele momento, eu disse para ele, cara, sua felicidade é pecaminosa, está fundamentada em divórcio, e Deus não abençoa divórcio. E aí, graças a Deus, a verdade fez sentido para ele e ficou tudo bem, mas poderia não ter ficado. A gente precisa observar essas coisas aqui. Versículo 17, porque se for a vontade de Deus, é melhor que vocês sofram. É melhor que vocês sofram, por praticarem o bem do que praticarem o mal. É melhor, irmão, sofrer sendo bom do que sofrer sendo ruim, né? Porque sofrer sendo bom é glória a Deus. Deus é glorificado nisso. Sofrer vivendo de maneira correta, sendo perseguido por ser o melhor funcionário da empresa, Deus é glorificado nisso.
O povo fica questionando por que esse cara é tão maneiro assim, nego persegue ele, ele continua assim, legal, de boa, né? Aí Deus é glorificado, onde a gente pode dar testemunho, não, sou assim por causa de Cristo. E ponto final. Agora, se você sofre por andar de maneira inadequada, por causa de um mau comportamento, nada mais do que justo. Quando você sofre por ser ruim, é justiça pura. Então, a vontade de Deus é melhor, segundo a vontade de Deus, que nós soframos por praticar o bem. Pois também, aqui é terrível, todas as vezes que a Bíblia vai falar de sofrimento, todas não, mas pelo menos as que eu lembro, vai colocar Cristo como referencial. A sua referência não é o irmão que está do seu lado, não sou eu, não é o pastor, não é... A referência para o sofrimento na vida cristã é o Cristo que sofreu. Você entende isso? Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Cara, é uma loucura você pensar que você tem que sofrer por causa dessa pessoa que tanto te persegue, né? Mas isso aqui coloca o sarrafo num lugar onde a gente não alcança. O justo pelos injustos. Mas quando o plano é esse aqui, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se o justo padeceu, sofreu pelos injustos, que dirá os injustos pelos injustos? Você entende isso? Então você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que a referência é Cristo inocente, justo no lugar da gente. E aí, se você tem isso como referência, sofrer aí fora pela causa do reino de Deus, pelo Evangelho, pelo nome de Cristo, vai ficar mais fácil. Sofreu, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Né? Isso aqui é importante. Você sabia que o sofrimento cristão conduz o mundo a Deus? Amém? Quando você padece por amor a Cristo, o mundo entra em parafuso. O mundo fala, que isso? Maluquice é essa? Preciso saber o que é isso. Eu sempre, irmão, Ilana sabe, toda vez que eu estou na Netflix, não tenho nada para ver, geralmente não tenho, né? Fico caçando, zapeando, aí passa o filme do apóstolo Paulo. Sem querer eu boto. Sem querer eu boto. Lá. Né? Mano, eu gosto quando aquele prefeito fala para ele, vocês realmente acreditam nisso? Ele diz, pô, vocês já viram alguém morrer pelo que não crê? Morrer pelo que não acredita? E o mundo fica assim, que isso, cara? Como é que esse cara está suportando isso? Pelo quê? Não faz sentido! E aí o mundo é conduzido a quem está por trás disso. Sabe? O sofrimento de Cristo não era um fim em si mesmo. Tinha um plano, tem um plano todo por trás disso. E a partir do sofrimento de Cristo, a gente consegue ir a Deus. E o nosso sofrimento também não é um fim em si mesmo. Deus é glorificado, as pessoas são conduzidas a Deus, eles começam a ver sentido no sofrimento. Justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Entenda isso aqui. Na carne, sofrimento. Amém? Na carne, sofrimento, mas no Espírito. E é o que eu estou tentando colocar para vocês, que o Espírito de Deus aplique isso no coração de vocês, no nosso coração, que nós possamos entender que o mais importante não é o que nos acontece na carne, mas é nós termos o nosso espírito cheio da verdade de Deus, sermos edificados, sermos conformados à imagem de Cristo, é o que importa de verdade, que soframos na carne para sermos vivificados no espírito. Não importa qual seja a situação que nós estejamos atravessando, se isso conseguir nos tornar mais cristãos, se formos vivificados no Espírito, como Cristo, o primeiro homem da nova raça foi, esse é o exemplo, está tranquilo. Então a ideia é morrer na carne para ser vivificado no Espírito. Quando fala do Espírito aqui, algumas versões vai aparecer com letra minúscula, como a minha, outras vai aparecer com letra maiúscula. Agora a gente vai entrar nos textos mais difíceis da passagem e, na verdade, da Bíblia inteira, né? São textos dificílimos de ser interpretado, não há nem versículo 19 e 20 e também nem o 21, não há um consenso. É até difícil encontrar uma opinião majoritária, né, acerca desses versículos aqui, mas eu vou
assumir no versículo 19 e 20 para vocês o que parece ser mais coerente. No Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, né? Está aí no final do versículo 18, com letra maiúscula em algumas versões. Põe lá pra gente, Gabriel. Ah lá, ó, lá já está com letra maiúscula, na minha está com letra minúscula. Alguns pensam que não se trata do Espírito de Deus, outros pensam que sim, para mim é. Para mim é, né? Porque é o único que vivifica o homem. Então não tem condição de ser outro Espírito aqui, porque é o único que vivifica o homem. Cristo ressuscitou pelo Espírito de Deus. E foi por esse Espírito aqui que ele foi e pregou, diz o texto, no qual pregou aos espíritos em prisão, aos quais, no outro tempo, está se referindo à época de Noé, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se esperava a arca, na qual pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Muita gente pensa que o texto está falando sobre demônios, espíritos caídos, para os quais, né, Cristo, depois de ter ressuscitado, ressurgido dentre os mortos, foi e anunciou a sua vitória, anunciou as boas novas. Dizem que Cristo desceu lá onde esses espíritos estão aprisionados e ele pregou para esses espíritos que ele triunfou sobre eles. Outros dizem que Cristo pregou para o povo do Antigo Testamento, para o povo antes de Cristo, que precisava ouvir o Evangelho. Outros dizem coisas bem parecidas com isso, que ele pregou só para o povo do tempo de Noé, os espíritos que estavam cativos ali. A corrente que me chama mais atenção e assim, que me parece a correta, fala sobre a atuação do Espírito de Cristo através da vida de Noé, pregando para os seus contemporâneos. Parece que o que o texto está querendo dizer é que na época de Noé, enquanto Noé estava lá construindo a arca, fazendo ali a vontade de Deus, ele estava pregando pelo Espírito de Cristo, que atuou no Antigo Testamento também, para os seus contemporâneos. Então, de que maneira Cristo pregou para os espíritos em prisão na época de Noé? Através da vida de Noé. E aí a galera tenta mistificar a coisa, falando de espíritos em prisão, né? Falando sobre demônios e tudo mais, só que todo espírito, irmão, sem Cristo está aprisionado. Todo homem caído está em prisão, é escravo, é cativo do pecado. E Noé prega para esse povo, através da sua obediência a Deus e o Espírito de Cristo, que atua desde a alvorada da criação, pregou através de Noé. Isso pode ser confirmado na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que diz o seguinte: e ele, falando de Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Pedro, na sua segunda carta, confirma que Noé foi um pregador. Isso fica muito, para mim, fica muito claro. Ele não está falando de que Cristo desceu nas profundezas do Hades para pregar para os demônios em prisão, ou para pessoas que morreram no Antigo Testamento, porque a Bíblia é muito clara. O Novo Testamento traz luz para o Antigo Testamento. Como que a pessoa é salva? Única e exclusivamente pela fé no Cristo. E no Antigo Testamento, ainda que não houvesse uma revelação clara sobre o Cristo, havia apontamentos. E era crendo nesses apontamentos que as pessoas eram salvas, única e exclusivamente pela fé, através da pregação do Evangelho. Evangelho não é neotestamentário, Evangelho é desde o Éden. Vocês entendem isso? Então, para mim, o texto está dizendo que através da vida de Noé, Cristo pregou para o povo contemporâneo de Noé, que padeceu no dilúvio, padeceu por causa do juízo de Deus. O outro texto complicado, versículo 21. O batismo que corresponde a isso que? Nós lemos, vou ler o 20 de novo. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência no dia de Noé, né? Está falando do tempo que Noé levou para confeccionar a arca, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso o quê? A água que caiu, ao dilúvio.
E também é muito complexo de entender. Muitas pessoas têm muitas opiniões diferentes. Mas parece que isso aqui fala da exemplificação do tipo do dilúvio apontando para o batismo, que salva o homem, e a gente vai ver que não é o banho de água que salva, é o que ele simboliza, tá? Que salva o homem e condena quem não é batizado. Quando a gente joga uma pessoa ali na piscina, você já viu? A gente vai lá e batiza, vem família, vem primo, vem cara que estava desviado, estou desviado, mas vou lá ver você se batizar, né? Aí vem. Isso é um símbolo do que acontece no nosso interior. A morte para a velha vida e o ressurgimento para uma vida nova. As águas do dilúvio prefiguram o batismo por quê? Porque matou um montão e salvou 8. Então há condenação na figura do batismo para quem não recebe, para quem não o aceita, para quem está de fora, olhando, contemplando o batismo, esse sacramento que aponta para algo que Deus faz no coração do homem, mas o rejeita. Então, você vê 8 pessoas sendo preservadas pelas águas do dilúvio, que levantaram uma arca, mas o mundo inteiro padecendo e morrendo através das mesmas águas. Vocês entendem isso? O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, ou seja, não é um banho, não é o rito, né? Não é mergulhar ali que salva o homem. Mas ele continua, e ele diz, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, ou seja, quando o Espírito de Deus entra no coração do homem, apela para a mente e consciência do homem, a fim de que o homem se volte para Deus em obediência. Ele deixa isso muito claro para que as pessoas não pensem que a água salva, porque a água não salva, ela é um símbolo da salvação. O banho, o batismo, o mergulho é um símbolo, aponta para o que Cristo fez por meio do seu Espírito no meio do seu coração, matando o velho homem e ressuscitando uma nova criatura a partir de sua obra. Está claro isso? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, Pedro conclui essa parte dizendo isso, que tudo que nós estamos vivenciando hoje, nos dias de hoje, é muito claro na pessoa de Cristo Jesus, que sofreu para um bem extremamente maior. E qual é o bem? Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Há sentido no sofrimento cristão. Há sentido no sofrimento que é para a glória de Deus. Cristo deixa isso bem claro. Cristo nos abençoou, nos salvou, nos alcançou. O batismo prefigura, na verdade, aponta para aquilo que Cristo fez com as nossas vidas, restaurando o nosso coração quebrado, na verdade, trocando, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Então você vê que o sofrimento de Cristo tinha sentido, tem sentido, nos levou para Deus, nos encaminhou para a salvação. A gente tem que se apegar a essas verdades. Agora, esse Cristo sofredor que morreu, que entregou a vida, por uma causa maior, está sentado à destra, à direita de Deus, e tudo lhe está sujeito, até os anjos caídos, até os anjos rebeldes, tudo lhe está sujeito. Então, para que você entenda bem o porquê de sofrer para a glória de Deus, olhe para Cristo, que sofreu e hoje está exaltado, que sofreu e hoje está à destra do Pai, que sofreu e hoje todas as coisas lhe estão sujeitas. Tudo está debaixo do seu domínio. Amém? Coloquemos-nos de pé.